Olá, tudo bem? Que bom a gente juntos aqui para o nosso segundo encontro. Estamos na série O Clamor da Meia-Noite. É muito bom estarmos juntos aqui, ainda que pelos meios virtuais, mas eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de abrirmos juntos a Palavra de Deus e aprendermos um pouco mais da Sua vontade. Como eu disse, só recapitulando aqui algumas coisas. Número 1, o objetivo desse estudo não é apenas conhecimento, isso é muito bom, maravilhoso, mas temos também o objetivo de tomarmos decisões ao lado de Deus. E eu gostaria muito de apelar para que você seja um homem, uma mulher, um jovem, que esteja disposto a ouvir da voz do Senhor, Ele tem chamado você. Outra coisa tem que ver com os nossos estudos bíblicos, tá bom? Nós queremos que você não apenas ouça esses vídeos ou assista esses vídeos, mas que você também faça o seu guia de estudos bíblicos, a fim de você, com mais calma, comparar os textos bíblicos e então poder ter certeza do que diz a palavra de Deus. Uma outra coisa são os nossos pedidos de oração. Envie o seu pedido de oração, nós queremos orar por ele. Se você quiser mandar pelo WhatsApp, eu acredito que você já tem aí o nosso número, está também na descrição dos vídeos, tem enviado nos grupos. Então você, por gentileza, envie seu pedido e, sobretudo, convido você a orarmos juntos também, porque o nosso mundo está às voltas de um momento bem difícil, a pandemia do coronavírus, até por isso estamos nos encontrando aqui pelos mecanismos virtuais, tá bom? Hoje será um dia muito especial e vamos então ao estudo da Palavra de Deus. Como sempre, feche então os seus olhos, vamos juntos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez aqui. Hoje a Tua Palavra será aberta e pedimos que o Senhor abra o nosso coração para a influência do Teu Santo Espírito. Que bênção a oportunidade que o Senhor nos dá. Queremos, ó Deus, orar por pessoas que têm se preocupado acerca desses dias. Talvez do outro lado tenha pessoas aflitas. E pedimos ao Senhor que, de uma forma muito especial, conforte cada uma dessas pessoas. Convidamos o Senhor para estar junto conosco na nossa jornada de estudo bíblico, porque esta é a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom falarmos com Deus, não é mesmo? Amigos, no primeiro encontro nós aprendemos um pouco sobre o clamor da meia-noite. Esse é o título da nossa série, mas no primeiro estudo, e se você ainda não assistiu, eu convido você a assistir, nós avaliamos uma história intrigante da Palavra de Deus registrada em Mateus, no capítulo 25. Ali é a história de um grupo de 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As loucas, elas não se prepararam o suficiente e quando na meia-noite ouviu-se o clamor, eis o noivo, saiu ao encontro. Nós temos a diferença, agora sim, muito bem pontuada, entre aqueles que se prepararam e aqueles que não se prepararam. Para mais detalhes dessa história, como eu disse, assista então o primeiro capítulo da nossa série. E hoje nós vamos então avançar um pouco mais. Nós vamos avaliar 7 itens relacionados à vida e obra de Jesus, que estão ligados e são inseparáveis, indivisíveis do processo de salvação. Veja, esses 7 itens, talvez você tenha afinidade mais com um ou com o outro. Talvez você frequente alguma igreja e ali nos sermões você tenha ouvido acerca de algum desses itens ou desses pontos importantes. Mas algo muito importante a se saber
é que eles não são apenas um ou dois ou três ou seis, eles são 7. E esses 7 eles são um bloco indivisível. No caso de descarte de um deles, todos os outros perdem o seu valor. Pastor, quais são esses itens? Eu gostaria de saber, fiquei um pouco curioso. Eu vou citar para você. Primeiro item, o nascimento de Jesus. Segundo item, a vida de Jesus. Terceiro item, a morte de Cristo. Quarto item, a ressurreição de Cristo. Quinto item, a ascensão de Cristo, ou seja, o seu retorno ao céu. Número 6, o ministério de Cristo no santuário celestial. E número 7, a volta de Jesus. Veja, cada um desses itens, eles estão interligados e um depende do outro. Nós vamos passar aqui alguns textos bíblicos falando a respeito de cada um desses temas. Você já está com a sua Bíblia? Muito bem. Em Gálatas, capítulo 4, verso 4. Abra sua Bíblia em Gálatas 4, verso 4, e diz assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que esse texto diz? Ele diz que no momento certo, no plano estabelecido por Deus, o Filho de Deus, ele invadiu o tempo e a história, e ele se fez presente aqui. O Evangelho de João, ali logo no primeiro capítulo, de uma forma muito linda, ele diz assim: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No finalzinho da perícope, João ele diz assim: ele veio para o que era seu, mas os seus infelizmente não receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E aí o texto termina dizendo assim: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Que maravilha, não é? Esse texto ele diz que Jesus um dia veio, e a forma como ele veio é diferente da forma como nós viemos a esse mundo. A forma como ele veio é diferente da forma como Adão veio a esse mundo. E eu costumo dizer que pessoas entram nesse mundo apenas por 3 portais de entrada, não é mesmo? O primeiro portal é a criação. E nesse portal só estão 2 pessoas, Adão e Eva. Adão e Eva não foram gerados em uma barriga, mas foram criados das mãos do Criador. O segundo grupo de pessoas é todos os outros, inclusive eu e você. Pessoas que vieram a esse mundo por meio da geração. Somos filhos de alguém, de um homem e de uma mulher que um dia geraram uma outra vida. Mas o Filho de Deus é o Filho unigênito, porque ele é o único exemplar que veio a esse mundo através da encarnação. O que é isso? Veja, aqui em Lucas, no capítulo 1, um texto importante aqui no nosso estudo, no verso 34, Maria faz esse questionamento. Então Maria disse ao anjo: como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Como que uma pessoa poderia nascer a esse mundo sem ser por geração? Então agora o anjo vai responder por Maria, porque ela era virgem. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bom, agora Maria então recebe as notícias de que ela seria a mãe do Salvador e de que este que nasceria dela seria também chamado
Filho de Deus. Segundo aspecto tem que ver com a vida de Jesus. A vida de Cristo foi uma vida diferente da vida comum e costumeira que nós vivemos. Em João, no capítulo 8, quero acompanhar com você esse texto. Aqui em João, capítulo 8, no verso 46, diz assim: Quem dentre vós me convence de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que razão não me credes? Jesus aqui em João, no capítulo 8, está num verdadeiro embate com os líderes religiosos e Jesus faz um desafio a eles. Será que eles conseguiriam encontrar na vida de Cristo algum pecado? Às vezes eu fico pensando como seria complicado se o desafio fosse comigo, né? Facilmente as pessoas podem ver pecados em mim, a minha esposa, as minhas filhas, os irmãos da minha igreja. Qualquer pessoa que entre em contato comigo pode sim ver as minhas falhas e meus defeitos. Eu acho que essa é a sua realidade também. Acho que essa é a realidade de cada ser humano, não é? Veja, Jesus não havia nele nenhuma relação entre ele e Satanás. Não havia nada na vida de Cristo que pudesse ser um ponto de conexão entre ele e o mundo das trevas. Diferente de cada ser humano, onde cada pessoa tem no seu coração um preguinho onde o diabo pode apoiar as suas roupas. Para alguns é a bebida, para outros é a pornografia, ou para outros são as mentiras, para outro a idolatria, para outro o próprio eu, um gravíssimo problema, o egoísmo, a vaidade, a inveja. Bom, complete a lista, são tantos os itens, são tantas as pedras e quem de nós nunca tropeçou? Mas Jesus lança esse desafio a líderes religiosos da sua época, porque de fato não havia nada, absolutamente nada na vida de Cristo que pudesse em algum momento pertencer a Satanás. Ainda um outro texto interessante está no capítulo 14 desse mesmo livro, o verso 30 diz assim, João 14, 30 diz assim: Já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Veja um outro texto claríssimo, Jesus afirmando que a sua vida era absolutamente uma vida isenta de pecado. Veja, o terceiro aspecto é a morte de Cristo. Em João, no capítulo 10, vamos voltar um pouquinho. João 10, no verso 17 e 18, diz assim: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu voluntariamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também autoridade para reavê-la. Este mandado eu recebi de meu Pai. Amigos, essas palavras são impressivas, são extraordinárias, porque nenhum de nós também pode dizer palavras assim. Quem de nós pode dizer que ninguém é capaz de tirar a nossa vida? Uma arma de fogo, uma arma branca, um diagnóstico de uma doença, um acidente aéreo na terra ou no mar, enfim, as intempéries da vida, as circunstâncias, ou até mesmo a idade pode ceifar a nossa vida com muita facilidade. Quantas histórias de pessoas que nunca imaginavam que aquele seria o último dia da vida delas? Amigos, a nossa vida é muito frágil, mas Jesus, ele falando sobre a sua morte, ele diz assim: não confundam as coisas, não pense que eu vou ser assassinado. Um dia eu me lembro que um dia alguém me disse assim: olha, Jesus não pode voltar, porque se Jesus voltar, as pessoas são tão ruins que vão matar ele de novo. Veja, essa pessoa tinha uma visão equivocada a respeito da morte de Cristo e também uma visão equivocada sobre a volta de Jesus. Veja, as pessoas não assassinaram Jesus,
Jesus não estava ali porque ele foi vítima de um cerco ou de uma traição. Jesus estava ali porque ele queria estar, ele nasceu para isso. O seu nascimento, desde pequeno, ele foi se relacionando com a sua missão. E a sua missão nunca se daria se ele não estivesse disposto a pagar o preço do pecado em nosso lugar. Através da morte de Cristo, ele recebe em nosso lugar aquilo que nós deveríamos receber. E através da morte de Cristo, nós recebemos no lugar de Cristo aquilo que ele deveria receber, que é a vida, a justiça e as bênçãos do Pai. Veja que troca vantajosa, não é? Desde o momento em que Jesus entrou nesse mundo, ele entrou com um propósito claro e definido de dar a sua vida por pecadores. Veja, a respeito da sua morte, ele diz que tudo estava no seu próprio controle. Eu voluntariamente a dou e eu a tomo de volta. E tem agora número 4, a ressurreição de Cristo. Em Lucas capítulo 24, é só a gente voltar um pouquinho e a gente vai ter aí um dos mais belos textos, né, de toda a Bíblia. É o encontro do anjo com as mulheres que foram visitar o corpo de Cristo ali naquele domingo de manhã. E agora, no verso 5 diz assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscar entre os mortos aquele que vive? Amigos, que informação, que informação. Imagine se você fosse uma daquelas mulheres. Você ficaria confuso? Eu não estou entendendo. Nós deixamos o corpo aqui na sexta-feira e agora estamos voltando aqui no domingo e o corpo não está aqui? Como assim? Eu não estou entendendo. Bom, elas não estavam entendendo que Jesus havia ressuscitado, isso mesmo. Ele não estava lá, ele estava vivo. A ressurreição de Cristo, queridos, é a coisa mais extraordinária que o mundo já havia visto. A ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição de tantas pessoas, de milhares e milhões de pessoas, que ao longo da história passaram por esse mundo e perderam a sua vida, mas morreram em Cristo. A palavra de Deus diz que assim como Jesus foi ressuscitado, todas as pessoas que depositaram a sua confiança em Deus, ainda que morram neste mundo, viverão no retorno de Cristo. Os túmulos serão abertos e como ao ressoar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Amigos, se nós tirarmos a ressurreição de Cristo, nada vale. Se nós tirarmos a morte de Cristo, também nada vale, o preço não foi pago. Se a vida de Cristo tivesse sido manchada por um único pecado, Jesus não seria a solução do problema, mas ele seria parte do problema. Ele, a partir daí, então, estaria também sendo infectado pelo vírus do pecado. Então, ele não poderia ser um salvador. Se Jesus tivesse também, se o seu nascimento tivesse sido um nascimento comum, como o meu e o seu, ele não seria Deus conosco, ele seria apenas um ser humano comum, e uma pessoa não pode fazer expiação por uma outra pessoa. Veja, vamos avançar, ainda temos 3 pontos importantes aqui. A ascensão de Cristo. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. E nós temos a partir do verso 6 aqui o relato bíblico falando sobre a ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino de Israel?
Respondeu-lhe Jesus: Não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai lhe reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, e ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Louvado seja o nome do nosso Deus. Veja, esse texto fala sobre a ascensão de Jesus. A gente vai recapitular aqui só alguns detalhes e costurando um pouquinho desses pontos. Mas agora um sexto item importantíssimo tem que ver com o ministério de Cristo no santuário celestial. Já passamos então por 5 desses 7 e agora eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, no verso 2. Vamos ler a partir do verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Olha só que interessante. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. A leitura do livro de Hebreus é indispensável para aqueles que gostariam de saber um pouco mais sobre o sexto item, né? O ministério de Cristo, o que ele faz hoje no santuário celestial. A gente vai ter o nosso próximo capítulo, ele vai se deter com mais detalhes no ministério de Cristo, no santuário celestial. Então, eu vou deixar para dar alguns detalhes no próximo episódio número 3. Mas veja, amigos, por hora, o que eu gostaria de dizer para você é que às vezes, como cristãos ou como pessoas que querem aprender um pouco mais da palavra de Deus, a gente relaciona muito esse evento Cristo apenas com os itens passados do evento Cristo, ou seja, o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão, todos esses elementos importantíssimos que são, mas eles são um processo já cumprido, já acontecido na linha do tempo. E às vezes a gente não dá atenção ao que está acontecendo agora. E nos distrair com o que está acontecendo agora é muito perigoso. Eu citei para vocês aqui João, no capítulo 1, onde o evangelista João diz assim, a luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas do que a luz. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Ou seja, pessoas que conheciam o texto bíblico estavam interessadas no texto bíblico, mas que quando Jesus veio, eles rejeitaram isso. Por quê? Porque eles talvez não tinham um vislumbre momentâneo, contemporâneo a respeito da obra de Deus. E aí Deus veio na época deles e eles acabaram rejeitando e levando Jesus à crucifixão. Nós corremos o mesmo risco hoje. Nós corremos o risco de falarmos do que Jesus fez na cruz. Nós corremos o risco de celebrarmos o nascimento de Jesus a cada Natal, a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Mas às vezes a gente não dá atenção ao que está acontecendo ao vivo, exatamente nesse momento, que é a intercessão de Cristo no santuário celestial por cada um de nós. E para que essa intercessão aconteça é necessário com que as pessoas se acheguem a Ele. Esse é o segundo texto que a gente vai ler em Hebreus, capítulo 4. Acompanhe comigo aqui. Hebreus, no capítulo 4, diz assim:
Vamos ler a partir do verso 14. Tendo, pois, a Jesus como Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Olha o apelo. E é isso que às vezes a gente se distrai e a gente não recorre a quem nós precisamos recorrer. Volto a pontuar aqui, nós vamos dar preciosos detalhes sobre isso no nosso próximo encontro. Mas aqui o apelo é o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E por fim, eu quero terminar aqui falando sobre a volta de Cristo. Quero ler com você apenas um verso. Existem muitos textos que poderíamos ler, mas volto a fazer um apelo para que você não deixe de fazer então o seu guia de estudos bíblicos, a fim de que você possa se aprofundar ainda mais nesses temas. Mas veja aqui em João, capítulo 14, esse muito provavelmente é o verso mais conhecido de toda a Bíblia, tá bom? Pastor, se eu não conheço esse verso, eu não conheço a Bíblia? Olha, não é isso que eu estou dizendo, mas estou dizendo que normalmente os que conhecem a Bíblia conhecem também esse verso. Então, se atente a esse verso, tente decorá-lo. Esse verso é um dos mais lindos da palavra de Deus. Em João 14, Evangelho de João, capítulo 14, os versos 1 ao 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Aliás, antes de continuar a leitura, a gente está vivendo em épocas onde essas palavras elas caem como um bálsamo, né? A gente vive preocupado, desesperado, ansioso quanto ao futuro. E olha só o recado de Jesus para nós. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar-vos um lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Amigos, eu quero apenas costurar cada um desses itens aqui com você. A gente falou aqui de 7 pontos muito importantes relacionados à vida e obra de Jesus. O nascimento de Cristo contrário às leis do nascimento que nós vivemos. A vida de Cristo contrária às leis da vida pecaminosa que vivemos ou esbarramos nela frequentemente. A morte de Cristo, uma morte extraordinária, uma morte voluntária, uma morte que foi uma morte dada, entregada em favor dos seres humanos, diferente de um assassinato. A ressurreição de Cristo é o evento mais glorioso, extraordinário e que comprova com todas as letras que todo o plano da salvação poderia ter o respaldo. Por quê? Porque Jesus foi ressuscitado. E ao ser ele também ressuscitado, diz Paulo, que a sua ressurreição, ela se torna a garantia da ressurreição de tantos outros milhares e milhões. Afinal, se Jesus não tivesse sido ressuscitado, que garantia eu e você teríamos, né? De que os nossos entes queridos que morreram em Cristo um dia também serão. A ascensão de Cristo aos céus, queridos, é um momento muito especial, onde agora os discípulos eles precisam se organizar, eles precisam colocar em prática as palavras de Cristo. O Espírito agora assume a liderança da igreja em aspectos evangelísticos, na capacitação, nas condições necessárias para que o reino de Deus pudesse avançar. E a leitura do livro de Atos é extraordinária,
pois a gente vê de fato esse evangelho se desenrolando. E, queridos, eu queria terminar aqui dizendo e fazendo a você um apelo muito especial. Esse mesmo Deus que atuou no passado e que voltou ao céu, Ele não está de férias no céu. Ele não está lá de férias. Ele vive para interceder por pessoas. Só que muitas vezes a correria do dia a dia impede para que os nossos joelhos se dobrem. Eu gostaria de fazer algumas perguntas provocantes a você. Quanto tempo faz que você não dobra os seus joelhos e pede perdão a Deus em nome de Jesus? Quantas vezes você não abriu o seu coração a Deus e colocou diante dele tudo aquilo que você é ou gostaria de ser? A palavra de Deus em Mateus, no capítulo 5, diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai em secreto te recompensará. Você já fez isso? Há quanto tempo faz? Amigos, nós precisamos nos voltar os olhos a essa grande necessidade que nós temos. Esse evento Cristo, ele termina com o maior encontro de todos os tempos. Tudo isso já está acontecendo, né? Jesus já nasceu, Jesus já viveu a vida que tinha que viver. Ele já morreu numa cruz, ele já voltou, ele já ressuscitou, ele voltou ao céu, ele hoje intercede por nós. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a você, meu amigo, minha amiga. Você acha que ele não vai voltar? A não volta de Cristo significa que ele fez tudo isso para nada. Ele nasceu à toa, viveu à toa, deu a sua vida por nada. Ele fez promessas em vão. Se Jesus não fosse um dia voltar, seria o mesmo que você ir a um supermercado, trabalhar o mês inteiro, encher ali o seu carrinho de compras para o sustento da sua família, passar no caixa, pagar as compras e não levar a mercadoria? Seria uma loucura. Essa semana a gente tão preocupado com essa questão de coronavírus, né? Eu fui ao mercado, comprei ali algumas coisas, mas me esqueci que faltava o vinagre. A minha esposa usa vinagre para limpeza aqui na minha casa. E aí eu deixei as coisas no carro, voltei para pegar o vinagre, comprei alguns vidros ali, alguns frascos, paguei o vinagre e já estava saindo pela porta do mercado. E aí a moça do caixa gritou: olha, você não vai levar o vinagre? Que coisa. Eu voltei e eu perguntei assim para a moça: olha, tem muita gente que faz isso que eu fiz agora? Ela falou: muitas pessoas. Tem gente que, se a gente não tiver atenta, ou se tem muita gente aqui passando as compras, a gente não percebe, as pessoas pagam e saem e esquecem de levar. Que coisa, não? Mas Jesus não é assim. Ele deu a vida e pretende buscar os seus filhos. Eu gostaria que você se atentasse a esse chamado do Senhor. Que bom a gente juntos nessa série, mas eu gostaria de terminar fazendo alguns apelos aqui a você. O primeiro deles: você tem descoberto coisas novas na palavra de Deus? Você não gostaria de continuar? Você não acha que esse momento de reclusão que a gente está vivendo não pode ser um instrumento de Deus na minha e na sua salvação? Eu gostaria de orar por você agora, orar pela sua família também. O meu convite a você é que na oração que a gente estiver fazendo, que você possa colocar diante de Deus aquilo que impede você de dar um passo maior na vontade de Deus na sua vida. Eu não sei o que é, eu não sei aquilo que te impede, mas eu sei que nas mãos de
Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo nosso encontro. Gostaria de orar pelo nosso amigo que está nos assistindo nesse momento. Que a Tua paz e a Tua graça sejam sobre ele. Talvez algumas pessoas aqui estejam pensativas a respeito daquilo que tem aprendido. Eu pedindo, Senhor, que o Senhor envie Teus anjos a estar com os Teus filhos nesse momento. Nos dê, Senhor, uma jornada muito especial. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe. Amém?